Estamos de volta com uma discussão que recebe hoje a visita do segundo secretário da Câmara Municipal, o vereador Isaac Silveira, que está falando sobre a Lei 5.231, que é de sua autoria e que dispõe sobre a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos. E antes de continuarmos com a nossa entrevista, vamos acompanhar como a população recebeu a ideia dessa lei. Você sabia que atualmente, a cada minuto, 2 pessoas têm suas pernas, pés ou coxas amputados por causa de lesões causadas pelo diabetes em algum lugar do mundo? No Brasil, somente no ano passado, cerca de 17 mil pessoas tiveram algum dos seus membros amputados por causa desse problema. Isso gerou um custo de 18,2 milhões ao Sistema Único de Saúde. Preocupado com essa situação, o vereador Isaac Silveira criou uma política pública que cria um programa de combate e prevenção a amputações de pés, pernas e coxas de pessoas que têm o diabetes. Nós fomos às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre essa iniciativa do vereador. Vamos ver o que elas dizem? Eu acho uma iniciativa ótima, né? Porque tem muita gente sofrendo no hospital lá, principalmente no SUS, entendeu? Esperando, anos e anos esperando lá para fazer uma cirurgia e não tem condições, né? Então eu acho uma boa iniciativa que ele está dando uma ótima oportunidade para quem não tem dinheiro, né? Eu acho uma boa iniciativa do vereador porque devido às pessoas, né, que sofrem com essa doença diabetes, para não ter seus órgãos apontados, seus pés, suas pernas. E aí foi boa a iniciativa do vereador. É muito importante, tá? Principalmente para aquelas pessoas que não têm condições, um trabalho específico de prevenção, que é muito importante, e que tenho certeza que aquelas pessoas menos favorecidas precisam desse trabalho, desse acompanhamento, e já que o poder público pode fazer, nada melhor do que ser feito nesse segmento. Eu acho bom, porque meu marido, ele tem problema, ele tem lesão, ele tem tremedeira, ele tem suadeira, ao menos já vai ter um lugar que já é para o lugar certo, né? Que é difícil de encontrar os remédios, que pode faltar, né? E já vai para aquele setor do lugar certo. Acho excelente. Assim, você tem que prevenir, né? Se você não tiver a prevenção, muitas pessoas vão se prejudicar. Vereador, a população aprovou a lei. Que bom, que bom. Era a nossa expectativa e é. A população sente que há algo fora do lugar em nosso mundo, né? Que a gente não pode acreditar que com o avanço tecnológico que nós passamos, né? Você sabe que quando do iluminismo, no século XVIII, se tem a ideia de que o mundo seria outro a partir da razão. Logo depois você tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ou seja, parece que a descoberta das luzes da razão ainda não nos trouxe a clareza de uma vida melhor, por exemplo, né? Então a gente precisa fomentar políticas públicas que mitiguem, que diminuam os efeitos da falta de regramento que a União não faz. Os conluios dentro dos palácios dos poderes é que tem levado o nosso povo a sofrer. Se você for em países mais desenvolvidos, principalmente na Europa, as exigências sobre as grandes multinacionais são muito grandes, são muito fortes. Por quê? Porque ao passo que a empresa verte impostos para a União, em contrapartida, a própria União, o Estado e o município gastam, e muitas vezes quase em dobro, com as vidas no tratamento da saúde das pessoas. Então, se você pensar que até 10 anos atrás o uso do capacete era facultativo, veja como a gente ainda tem muito o que pensar. Tenho certeza que no futuro próximo nós vamos falar assim, olha, as pessoas compravam um biscoito e lá não tinha qual era o quantitativo de açúcar ou qual era o limite do açúcar para aquele biscoito. Que você pega a criança, aí vai numa mercearia, você é mais pobre, e pede um biscoito. Ele pega um de menor qualidade. E o que é que o menor qualidade faz? Ele bota açúcar. Que se é doce, a pessoa come. Então, entrega lá o biscoito da criancinha e é a merenda da criança. Aquela criança já vai começando a atacar o sistema dela digestivo, em especial o pâncreas. Quando chega na meia-idade, 40 anos de idade, já está apontando diabetes. Os exames médicos, é algo que eu vou tentar emendar ainda nessa legislação sobre isso.
É preciso ter uma prática maior da aferição de glicemia. E digo mais, eu não sou médico, mas vou repetir. O grito tem que acontecer antes, não é depois. Tem que prevenir. Essa prática médica que alguns têm está errado. Não, você não tem, você está com 98. Claro que se você está com 98, 90, você já é pré-diabético. Se você é pré, saia da linha do pré. Não, eu não sou. Eu não sou. Porque as pessoas fazem isso dizendo que é por causa da idade. Não é. Eu conheço pessoas com a idade de 60, 60 e 70 que não tem. Por quê? Porque se cuidaram a tempo. Porque a gente tem assim, a gente tem algumas fases. Veja, você tem a década de 60, 50, 60, que a alimentação era uma outra prática. Exato. Você tem a década de 70, 80, 90, que mudou tudo, a revolução tecnológica alimentar, não é? A biogenética, essas coisas todas. Então, assim, a gente precisa criar novas formas de contrapor a essa modernidade destruidora que a gente, infelizmente, vive e que nos é imputado quase que como se fosse um efeito robótico, né? Você vê e assiste, escuta tantas propagandas do tipo... E veja que as frases são imperativas. Beba, beba... Então, sugestionando a sua mente. Você está assistindo uma novela, um filme, o ator pega aqui, põe um copo de refrigerante e toma. E aquilo ali... Fica no subconsciente. Então, tem toda uma estratégia do grande marketing, né, para poder fazer você consumir. E agora a gente vai ter que criar as políticas públicas que, de fato, amenizam essa problema. Amenizam, né? Falar em políticas públicas, agora já é uma lei. Agora, como garantir que ela saia do papel? Quem vai fazer essa fiscalização? Pois é, essa é a grande dor. Essa é a grande angústia que a gente fica, né? Porque não é a minha intenção criar uma legislação apenas para publicar que o vereador Isaac conseguiu, não é isso. Nós vamos tentar envolver o Conselho, não é, de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, as entidades representantes da classe médica, dos enfermeiros, ou seja, todo mundo que faz essa pleia de participantes desse mundo da saúde. O Ministério Público, ele teria esse condão, não é? Ele teria esse poder de fiscalizar. O problema é que o Ministério Público está sobrecarregado. Todas as demandas de não cumprimento de leis, que o Ministério Público é o defensor da lei. O vereador cria a lei. O Executivo é obrigado, quando ela é sancionada, a cumprir. Se o Executivo não cumpre a legislação, quem faz esse meio tempo de cumprimento é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que é uma assessoria. O Tribunal de Contas, em parte, é uma assessoria do Legislativo, tanto do estadual como do municipal. O Tribunal de Contas também tem outras demandas. Então a gente vai precisar provocar os órgãos de controle, vamos chamar assim, né, os conselhos e buscar que o Ministério Público volte os olhos para essa problemática. Sob pena da lei existir só no papel. E a própria população tem que ser fiscalizadora. Né? Muito bom, você falou. Na verdade, parabéns. Sem a população tendo a confirmação, porque veja, olha, o programa que nós estamos aqui nesse momento, ele traz luzes sobre esse tema. Você pode discordar de mim, o cara ouvinte pode discordar, quem nos assiste em casa, mas veja uma coisa, mas o tema está sendo suscitado. Na grande mídia não coloca. Nenhuma rede de televisão, emissora de televisão, veio me entrevistar sobre isso. Sabe quando eles vêm me entrevistar? Quando há um problema, o vereador brigou com o outro. O que é que você acha? Eu não tenho nada a ver com isso. Porque a grande mídia vive de sangue, de desgraça. Porque dá audiência. Então, não diz, olha que legal, não é? É o projeto de uma lei 5.261, e vamos divulgar. Que bom que fosse assim, né? O mundo ideal seria esse, né? É isso, vamos lutando para que a população vá formando, vamos colocar nas redes sociais, né? A TV Câmara cumpre esse papel educacional, democrático, perfeito. Eu digo sempre que quem assiste TV Câmara não se arrepende. As pessoas que têm contato comigo, você pode ser boa TV Câmara. Eu digo isso, seria um tipo de
de sentimento de bajulação, até mais que a LES, sei que tem uma parceria, mas até mais que a LES, então vocês estão de parabéns. Então a gente está conseguindo entrar. A gente não tinha no passado a TV Câmara. Eu acho que a maior revolução desse mandato, né? Que ela começa esse mandato, na verdade, né? Começou no final de 2016. Ainda veio o esposo presidente, né? E agora TV aberta em 2017, já nesse mandato. Nesse mandato. Então, nós temos, na verdade, nós vamos experimentar, enquanto vereadores, o primeiro efeito de uma TV que praticamente nos cobra a nossa atuação quase que 24 horas, né? Quase que praticamente em tempo real. Isso vai ser muito interessante. O vereador que vivia aqui se escondendo, votando às espreita, agora não mais, né? Então, quem quer mesmo... Encontrei com um amigo e disse, Isaac, eu vi seu discurso sobre armamento, eu gostei e tal. Já encontrei pessoas também me criticando, então, que bom. Eu queria tanto que a TV Câmara se tornasse aí um boom potencial, mas a gente sabe que tem questão de investimento e tal. Então, voltando. Canais de comunicação, como a TV Câmara, redes sociais para tentar massificar a ideia, reuniões com os conselhos, não é? Depois, quem sabe, reuniões com as igrejas e entidades civis. Nós consigamos propalar, divulgar e massificar que eu tenho direito a isso, não é? E eu estou precisando fazer uma outra emenda em relação aos exames. A exigência de exames, tem algo sobre isso, mas eu quero focar na questão da glicemia. Os parâmetros estão estabelecidos pela OMS, nos parece que eles não têm servido como referência. Agora, uma lei como essa, vereador, de tão importante que ela ajuda um pouco para que a sociedade tire aquela ideia de que a classe política está desacreditada. Ela ajuda a melhorar essa imagem. Você sabe que tem dois vieses sobre essa questão da classe política, né? É o seguinte, de fato, há um percentual dela que só se desmoraliza constantemente, porque já são corrompidos por natureza, vêm para a política para manter a corrupção. E tem uma parte que é, vamos desmoralizar a classe política, porque elas podem conter o nosso mal-fazer. De onde nascem as leis? Dos parlamentos. São as leis que regam o nosso caminhar. Se eu posso estacionar um carro ou não, se eu posso vender ali ou não, se eu tenho responsabilidade sobre isso que eu estou fazendo, A, B ou C, ou seja, tem regramentos. Toda a legislação nasce nos parlamentos, municipal, estadual e federal. O poder executivo, como diz a própria lei, executa, faz, e o judiciário serve como parâmetro para dizer se aquilo é constitucional ou não, se está dentro da legislação correta. E o Ministério Público fiscaliza o cumprimento. Agora veja, tem uma classe corrupta, um grupo corrupto, que utiliza da política para manter o seu status quo. Então, e fica uma outra parte fora dizendo, olha, eles não servem como referência para nada. Porque quanto mais eu desmoralizo a classe política, mais eu vulnerabilizo, mais eu deixo espaço aberto para eu fazer os meus malfeitos. Vou lhe dar um exemplo. Esse grupo escroto que está na política aprovou agora a liberação de 51 novos tipos de agrotóxicos. Você sabe qual é a segunda causa-morte aqui em Aracaju? Vou falar de Aracaju. São problemas ligados ao sistema digestivo. Sabe quanto a gente consome de agrotóxicos por ano? 2 litros. Muita coisa. Parece mentira, né? Você pega 2 litros de agrotóxicos, colocar, é como se todo dia você tomasse um copinho de agrotóxicos. Porque você vai para o alface, tem agrotóxico, vai para o pimentão, tem agrotóxico. Onde você come o feijão, foi temperado com agrotóxico. E aí o Jair Bolsonaro entra e liberou agora 50, enquanto o mundo está restringindo, nós estamos aumentando a liberação. Minha gente, eu me cuidava tanto, olha, eu não comia nada. Eu sempre procurei comer verduras e frutas e agora me apareceu um câncer de intestino. Diga aí, nunca fumei, nunca bebi, fiz caminhada, os agrotóxicos. Ele mata tudo, qualquer inseto, qualquer vida que não seja exatamente a planta. Eles preparam exatamente, dizendo assim, olha, você só não mata o alface, o resto você mata em tudo. Você pega a couve e está lá a couve intacta. E você come a couve. E ela está com agrotóxico. E você está, em vez de adquirir saúde e doença. Nós temos esse grupo
que só vê o lucro e que a boa política que pode conter está se perdendo. Verdade, vereador. Nós vamos para mais uma pequena pausa, mas não sai daí, porque a gente volta já já.